Olá, querido irmão, querida irmã. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação aos queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos acompanha nesse momento, e a todos aqueles que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais, quer seja no YouTube, Facebook ou Instagram. Nesse final de semana, nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, e nós temos como palavra de Deus Atos capítulo 12, versículo 1 a 11, o Salmo 33, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, 17 a 18, Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. O que esta palavra de Deus, essa porção da palavra de Deus hoje nos inspira a celebrar a vida de Pedro e Paulo? Na primeira leitura, nós temos justamente a prisão de Pedro e quando Pedro está preso, a igreja ora por ele para que ele possa ser liberto e Deus, por meio de um anjo, liberta Pedro da prisão, né? Então, essa leitura mostra a profunda comunhão que existia entre a igreja primitiva e a liderança de Pedro, segundo a narrativa, de tal maneira que esta igreja reza e intercede por Pedro, o seu primeiro líder, né? Pedro, hoje na tradição católica, é o Papa Francisco, que de certa maneira, me desculpe dizer assim, está também atrás das grades, está acorrentado. O Papa Francisco é um Papa reformador, conforme o próprio nome dele indica, tem feito inúmeras reformas na Igreja, na Cúria do Vaticano, na pastoral da Igreja, colocando a Igreja agora num aspecto absolutamente missionário, um aspecto de ir ao encontro das pessoas. E ele recebe muita aceitação por parte do povo de Deus, por parte das pessoas e até mesmo de pessoas que não são cristãs, pessoas que não aderiram à igreja ou aderiram a Jesus Cristo. Mas, por outro lado, ele recebe uma grande resistência por parte de um clero que está acomodado, de um clero que quer as glórias da liturgia, as pompas da liturgia, um clero que se acha dono da moral e dos costumes, um clero que quer muitas vezes fechar as portas das igrejas para não acolher as pessoas na sua individualidade, as pessoas na condição existencial que estão. Então, o Papa Francisco atualmente vive esta mesma situação de Pedro, está aprisionado. Ele quer lançar a igreja rumo às pessoas, mas tem muita gente jogando contra ele. Então, por isso, essa primeira leitura nos inspira que nós devemos de fato rezar pelo Papa Francisco para que ele possa ter esse sucesso no seu empreendimento evangelizador, que de fato a mensagem do Papa Francisco, o magistério do Papa Francisco possa cair no coração pastoral da igreja e a igreja de fato possa se lançar às periferias existenciais e geográficas, anunciando a boa nova de Jesus Cristo para todas as pessoas. A segunda leitura nos coloca diante da figura de Paulo. Os exegetas, né, ou seja, eles são unânimes, existe um consenso entre a exegese de que essa carta, a 2 Timóteo, a 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta de Tito, provavelmente não foi Paulo o apóstolo que escreveu. Elas são chamadas de deuteropaulinas. Mas aqui na liturgia vamos considerar que tenha sido Paulo que tenha escrito. Por quê? Porque o texto mostra que uma pessoa é alguém que está preso, que está prestes a morrer. Ele afirma que combateu o bom combate, guardou a fé e agora vai oferecer a sua vida ao Senhor em martírio. Nós sabemos que isso aconteceu tanto com Pedro e tanto com Paulo, né? Ou seja, Paulo foi decapitado em Roma no mesmo ano em que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ambos, segundo a tradição da igreja, no ano 65, sob o regime do imperador romano Nero, que executou, que mandou executar esses dois apóstolos, né? Então, a segunda leitura, consideremos que seja Paulo, tá? Do ponto de vista mistagógico, litúrgico, consideremos. Então, nos mostra uma pessoa que está pronta para o martírio, pronta para dar a fé. E a importância de Paulo na tradição cristã é que Paulo foi aquele que de fato abriu as fronteiras da igreja para o mundo greco-romano, entendendo Jesus Cristo enquanto Salvador de toda a humanidade, não Salvador apenas de Israel,
e fazendo com que as portas da igreja se abrissem para acolher os romanos, gregos, ou seja, os pagãos, todos aqueles que não eram judeus, que de fato se tornaram depois a maioria na igreja cristã, né? Ao passo que Pedro, por sua vez, recebeu o encargo de anunciar o evangelho para o próprio povo de Israel, para o povo judeu. Então, Pedro simboliza a missão para os de dentro e Paulo simboliza a missão para os de fora. Ou seja, Pedro tem a missão de confirmar na fé aqueles que já pertencem à comunidade cristã, como Paulo teve a missão de levar a boa nova do evangelho para todas as pessoas, pregando a boa notícia de Jesus para todas as pessoas, então mostrando que o aspecto missionário da igreja. O Evangelho, para você ter ideia, Mateus 16, 13, 19, aquela famosa cena na qual Jesus, a cena que inclusive apareceu no domingo passado, só que na versão lucana, ou seja, quando Jesus pergunta aos discípulos quem dizem os homens que eu sou, então a resposta é que Jesus seria um profeta, e ao passo que ele pergunta aos próprios discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, chefe da igreja, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, então aí aparece um detalhe só no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala assim que tu és Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno não poderá vencê-la, né? Então, aqui nesse texto, né, especificamente nesta passagem mateana, nessa passagem de Mateus, mostra Jesus passando o encargo da chefia da comunidade cristã, o encargo de dirigir a comunidade cristã a Pedro. Por isso que os evangelhos depois vão narrar sempre, por exemplo, quando se chamam os apóstolos, Pedro é sempre o primeiro a ser chamado. Por quê? Porque na igreja cristã primitiva, Pedro tomou a proeminência, foi o líder primitivo da comunidade cristã, e a tradição católica depois vai afirmar, entre aspas, que ele é o primeiro papa e que todos os papas são sucessores de Pedro. Então, por isso, Papa Francisco hoje é Pedro para nós, aquele que de fato nos confirma na fé, aquele cuja fé é o alicerce da igreja, né? Ou seja, a fé de Pedro é o alicerce da construção da igreja. O que é a igreja? A igreja é a comunidade de todos aqueles que acreditam que Jesus é o Cristo. Por isso, o ministério petrino é confirmar-nos todos nós no seguimento a Jesus, na profissão de fé de que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Salvador, e como que nós devemos atualmente professar esta fé, testemunhar essa fé, anunciar esta fé nesse mundo tão conturbado no qual nós vivemos. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, a figura de Pedro e Paulo são muito importantes, são chamadas de duas colunas da igreja. Se a fé, se Jesus Cristo é a pedra na qual a igreja está construída, as duas colunas que dão sustentáculo, isso é justamente a missão de Pedro e Paulo. É necessário evangelizar os de dentro, catequizar os de dentro, fortalecer a fé dos de dentro, daqueles que já aderiram a Jesus, que não estão suficientemente evangelizados, mas também a igreja tem que estar de portas abertas no espírito missionário para ir ao encontro de todas as pessoas que sofrem, de todas as pessoas que necessitam escutar a boa notícia de Jesus em sua vida. Então peçamos a Pedro e Paulo que nesse dia possa interceder por nós, para que nós sejamos confirmados na fé cristã e que nós também tenhamos o ardor missionário de anunciar e testemunhar Jesus para todas as pessoas. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, bem como à Web Rádio Nossa Mãe de Birité. A você, querido internauta e rádio ouvinte, o meu muito obrigado. Você que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais, que você possa dar a sua curtida, compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito nos nossos canais, se inscreva, pois tem muita coisa boa, muita teologia bíblica boa aqui no nosso canal Palavras de Redenção. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.